Vai passando o carro da pomada Geló, que é a pomada para dor na coluna, para reumatismo. É para curador de dente, dor de ouvido. O alto-falante anuncia a pomada milagrosa. Nas ruelas, o carro-pipa circula trazendo água escassa nos eternos tempos de seca. As casinhas humildes e coloridas brilham no calor de rachar do Alto do Moura, um lugarejo no município de Caruaru, interior de Pernambuco. Nesse pedacinho do Nordeste, o destino uniu o barro bom do rio Ipojuca ao gênio de Mestre Vitalino, um sertanejo iluminado que fez a crônica de seu tempo e de sua gente em bonecos que ganharam fama pelo mundo. Severino, o quarto filho do mestre Vitalino, cuida com esmero da casa onde o pai passou os últimos anos de vida, no Alto do Moura. O lugar hoje é um museu e conserva os objetos e a simplicidade do mestre. Vitalino Ferreira dos Santos morreu de varíola em 1963, aos 53 anos. Na época, já era um artesão famoso. Tinha sido descoberto por intelectuais no final dos anos 40. Viajou pelo Brasil, vendeu peças para museus e grandes colecionadores mundo afora. Mas nunca conheceu a riqueza. Meu pai não ganhou dinheiro. Ele foi uma pessoa sofredora. Então, para criar 6 filhos, nós não tivemos direito de ir à escola, não estudamos. De jeito nenhum. E o nome, isso é que ele passou, que nós temos. A maior riqueza que nós temos aqui hoje para sobreviver é sobre o nome do mestre Vitalino, mas riqueza pessoal ele não deixou nenhuma. No Museu do Barro, em Caruaru, está parte do legado deixado pelo mestre Vitalino. Cenas e personagens da vida nordestina que ele transformou em temas universais. O Vitalino, dentro da sua realidade, de homem rude, de homem do campo, ele sentiu a necessidade de retratar isso no barro. Ele sentia prazer. Ele retratou fielmente o seu cotidiano, o sofrimento do seu povo e também suas alegrias. Ele era um grande festeiro também, mas o mérito dele exatamente é esse, de ter plasmado no barro a história do seu povo. Antes do mestre Vitalino, a produção essencial do Alto do Moura era a cerâmica utilitária, ou seja, panelas, potes, jarros, utensílios que abasteciam as diversas feiras da região, incluindo a famosa feira de Caruaru. Antes de meu pai começar a trabalhar, a minha avó, a mãe dele, fazia louça de barro, já existia o barro. Foi daí que meu pai começou a pegar um pedacinho de barro, trabalhando e modelando até que chegou a esse ponto. O Vitalino, então, brincava com o barro e fazia seus próprios brinquedos. Um dia, então, ele aproveitou e mandou essas peças, esses primeiros bonecos, para a feira. Foi descoberto, vendeu toda a produção e, a partir daí, ele começou, então, a produzir mais e a mandar para a feira. O mérito do Vitalino, de fato, é esse, de ter sido o pioneiro nesse tipo de cerâmica. Era uma cerâmica que retratava bastante o cotidiano da região. Não se tem notícia de antes do Vitalino haver a cerâmica figurativa, apenas a utilitária. As figuras de Vitalino trouxeram mais fama à já popular Feira de Caruaru. Há mais de 200 anos, esse gigantesco mercado livre atrai gente de todo o Nordeste.
Só de artesanato são mais de 400 barraquinhas. Dos 6 filhos de Vitalino, Severino é o único que ainda se dedica à cerâmica. E como o pai, é no rio Ipojuca que ele vai buscar o barro. As cerâmicas de Severino são reproduções dos trabalhos de Vitalino. Esta é uma cópia da primeira obra do mestre que ele teria feito aos 6 anos de idade, O Caçador de Gato Maracajá. Essa peça é a briga, chama-se a briga de marido com mulher. É a briga de mão do pilão, a mulher estava brigando com o esposo, aí o Altário vai passando na estrada e vai desapartar a briga. Quando ela viu que o esposo ia apanhar, aí vai matar o cara de mão do pilão. Então é briga do Nordeste mesmo, isso é realidade, existe. Eu vi o que ele fez, eu aprendi com ele, então está gravado na minha memória. Então quando eu pego no bolo de barro, eu já sei o que é que eu vou fazer. Esse vai ser um boneco que vai buscar água. Está representando a nossa seca do Nordeste. A pena para fazer o olho. Essa faca serve para cortar o jeito da boca punhar um pedacinho de barro e corta, fica a boca do boneco já pronta com a faquinha. O palito para fazer o jeito do nariz, o buraquinho do nariz. Esse pedaço de pente serve para se fazer os detalhes de barba, cabelo. Um pedacinho de tábua que é para se bater a base para pregar o boneco e ficar preparada bem igualzinha, de ponta a ponta, como se diz. E usa uma tesoura também, a tesoura serve para cortar um pedaço de arame, que usa um arame aqui, 2 pedaços de arame em cada pé para pôr na base, que é para poder ficar garantido. Severino chega a gastar 8 horas de trabalho numa peça. Depois de moldada, ela fica de 3 a 4 dias secando até ir ao forno. A queima é feita em casa. Severino ajeita os bonecos no forno. Durante 6 horas, o fogo vai endurecer o barro e manter viva a arte de mestre Vitalino. Os discípulos de Vitalino. Mestre Vitalino nasceu num sítio a 3 quilômetros do Alto do Moura. Só em 1948, ele se mudou para o bairro e mexeu com a vida dos moradores. Manuel Eudócio é contemporâneo de Vitalino e foi seu primeiro discípulo. Eu vi os bonecos dele, aí comecei a modelar em casa e aprender. Aí essa arte figurativa, aí foi que foi aumentando. As primeiras peças que eu me lembro, fiz 15 peças. Fiz um padre confessando, fiz uma mulher rendeira, fiz um bêbado apanhando da polícia, fiz um ladrão de galinha, essas coisas que eu via por aí, ia fazendo. Aí levei para a feira de Caruaru, cheguei, botei forrei um saquinho no chão assim, botei as peças, chegou um doutor do Rio de Janeiro. Ele falou: Vitalino, essas peças aqui é sua? Aí ele disse: não, isso é do meu discípulo, Manuel Eudócio. Aí ele olhou para mim. Disse: você aprendeu com o Vitalino? Eu disse: eu com idade de 17 anos. Eu estou aprendendo a fazer essas coisinhas aqui, esses bonecos. Disse: olha. Aí olhou para Vitalino e falou, disse: Vitalino, ensine a ele, viu, que ele vai ser um bom artista no trabalho. Eu vendi 5 peças por 75 mil réis, esse doutor. Ele comprou.
Mas aí foi um dinheiro que eu, quando cheguei em casa, mostrei para minha avó, disse aí, eu nunca mais vou ficar pobre, mas... No caso do Eudócio, por exemplo, você percebe uma cerâmica mais festiva, mais voltada para os folguedos, para o folclore. Essa é uma característica dele. Isso aqui é a cabine, o cachorro está votando, tá vendo? Aqui é os mesários, aqui. Aqui o elefante está colocando o voto aqui na urna. Esses daqui tudo esperando para votar, tudo com o título na mão. Na feira de Caruaru, o humor das peças de Manuel Eudócio é sucesso nas barraquinhas. O trabalho dele é um trabalho criativo. Tem aqui o repentista, os violeiros. E tem também aqui a velhinha tirando o bicho no pé do marido, tá vendo? Tem outra aqui, ó, um boi muito folgado, ó. Tomando água de coco, escutando um som debaixo da sombrinha. A França, a Alemanha, Estados Unidos, tudo que é de museu tem peças minhas no exterior, quase todo canto. Zé Caboclo, já falecido, foi outro artesão que ganhou brilho próprio depois de aprender com Vitalino. Na foto, ele aparece do lado esquerdo, com o mestre Vitalino no centro e Manuel Eudócio, de quem era cunhado, à direita. No Museu do Barro, em Caruaru, Zé Caboclo mereceu uma homenagem especial. O Zé Caboclo, a importância dele, tanto é que ele dá nome aqui ao nosso museu, é mais na parte técnica. Ele inovou bastante. Ele introduziu, juntamente com o Manuel Eudócio, o uso do arame nas peças, o que dava mais sustentação, dava mais durabilidade. Também o uso do carimbo, isso ajudava bastante a identificar as peças, já que haviam pessoas que copiavam o trabalho deles. E também é acreditado a eles a criação dos olhinhos pintados, né? Antes eram apenas buracos, então eles introduziram essa técnica, que caracteriza também a nossa cerâmica até hoje. O Zé Rodrigues era conhecido também como Zé Santeiro, e era um dos poucos ceramistas do Alto Moura que faziam santos. E há uma lenda, e até certo ponto não se sabe, de fato era apenas uma lenda. O Vitalino não gostava de fazer santos, porque achava que era um pecado levar o santo para o forno, literalmente queimar o santo. Entre esses pioneiros, apenas uma mulher, Dona Ernestina, considerada uma das grandes artistas do Alto do Moura, também já falecida. É interessante que a influência do Vitalino, né, não era à toa que ele era considerado o mestre. Então, eles estavam sempre se reunindo, sempre trocando ideias. É claro também que eles contribuíram, eles influenciaram também o trabalho do Vitalino, mas o que prevalece, de fato, é a temática do Vitalino, o estilo autenticamente nordestino, regionalista. E isso está presente na obra de todos. Há sempre uma exceção para toda regra. Manuel Galdino tinha mais de 50 anos quando deixou a profissão de pedreiro e começou a criar estranhas figuras com o barro. Até os 73 anos, quando morreu, moldou uma obra sem paralelo no Alto do Moura. O Galdino é um capítulo à parte dentro da produção do Alto do Moura. Conviveu pouco com o Vitalino, né? Começou de fato com a cerâmica figurativa tradicional, mas a partir de certo momento inovou completamente e partiu para o surrealismo. Então, as peças dele são consideradas peças artísticas mesmo e com um valor interessante. Cada peça tem sua história. Ele também era poeta e para cada peça ele escrevia um poema. Então, é uma figura muito singular dentro da nossa produção e hoje é bastante reconhecido e com o status, de fato, de artista. As novas gerações seguem os passos de Mestre Vitalino.
Na casa do Alto do Moura, onde morou o mestre Vitalino, o filho Severino vende os próprios trabalhos e as peças produzidas pelo resto da família. Filhos, netos, cunhados, noras. A cerâmica garante o sustento de todos. Na casa de Severino, as novas gerações cuidam da herança do mestre. São 13 filhos, 22 netos, quase todos já estão começando por aí. É a continuidade de um bonito trabalho, né? Começou com meu bisavô e passou para o meu avô, né? E passou para a gente. Com seus bonecos nas mãos, o pequeno Robson mostra que também é um Vitalino. Esse é meu neto, bisneto do mestre Vitalino. É o mais novo artesão que está começando agora para divulgar a nossa arte. Antônio Galdino mantém um ateliê no Alto do Moura, onde reproduz fielmente as criaturas que o pai inventou. Para mim, a cada momento que eu estou pensando nele, ele está comigo, né? As ferramentas são as mesmas usadas pelo velho Galdino. O filho não guardou na memória apenas os gestos do pai. Ele recita de cor os poemas que o artista escreveu. Um deles ensina a quem quer criar. Deve dormir muito cedo, muito mais cedo acordar, muito mais tarde sonhar. Muito afoito e menos medo, muito honesto com segredo, muito menos guardar, muito mais revelar, para ter mais soberania, muito pouca covardia, não dormir para sonhar. A família de Zé Caboclo é outro exemplo de que a cerâmica figurativa tem um longo futuro em Alto do Moura. São oito filhos de Zé Caboclo, então tem 7 que estão trabalhando na arte. A família, todo mundo acha que meu trabalho é mais parecido com o trabalho de Zé Caboclo, né? Recriar a obra do pai, no entanto, não é uma preocupação no ateliê. Dona Celestina, a viúva de Zé Caboclo, repete de maneira original o que durante séculos foi o trabalho das mulheres: fazer cerâmica utilitária, só que em delicadas miniaturas. Os tamanhos diminutos serviram para revelar o talento mais festejado da família, Marliette. A Marliette, ela se preocupou em aperfeiçoar a arte, né? Cada vez mais aperfeiçoar o trabalho, e com isso ficou reconhecido internacionalmente, né? No Museu do Barro, em Caruaru, as peças de Marliette ganharam um lugar de destaque. Ela consegue miniaturizar esses motivos, né, e há uma proporções quase que inacreditáveis. Mas você observa, olhando de antemão, que não foge, em hipótese alguma, a influência do pai e do próprio Vitalino. Marliette chega a trabalhar 12 horas por dia para conseguir a perfeição. Porções minúsculas de barro vão ganhando feições humanas, em toques cheios de habilidade. A criatividade eu desenvolvi com a miniatura. Aqui é o vendedor de plantinhas, vendendo na feira de Caruaru. Essa aqui é o jardineiro, cuidando das plantinhas. Aqui é a vovó vendendo o trabalho utilitário, né? A jarra, a panela e também os brinquedinhos. Da inovação de Marliette à tradição da família do mestre Vitalino, a cerâmica figurativa está cheia de vigor no Alto do Moura. Há ateliês por toda parte, gerações se iniciando nesta arte. 500 famílias tiram seu sustento das peças de barro. Hoje, 50 anos após aquela produção, do auge da produção do Vitalino, nós conseguimos o título de maior centro de arte figurativa das Américas, e hoje a cidade abastece não só a Feira de Caruaru, como os principais mercados consumidores de arte popular no Brasil inteiro e até fora.
Vitalino foi o primeiro artesão a sair do anonimato na história da cerâmica figurativa popular no Brasil. Tornou-se um mito no Nordeste, quase tão poderoso quanto Lampião e Padre Cícero. Seus bois majestosos e comoventes grupos de retirantes tornaram-se clássicos. Hoje, são inspiração para milhares de artesãos. Era um homem analfabeto, simples. Numa terra cheia de religiosidade, sua arte foi considerada um dom divino. Mestre Vitalino tinha uma explicação bem mais singela. Era mais importante que eu aprendesse a usar minhas mãos que minha cabeça. Na minha terra, as mãos produzem comida e a cabeça só produz confusão.